Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui para deixar uma palavra de vida eterna, de salvação para as nossas vidas. Confesso a vocês que esta palavra estava queimando dentro de mim a semana toda. Uma palavra de despertamento para as nossas vidas. Palavra que Deus confiou para mim estar ministrando aos nossos corações se encontra no livro de Salmos, capítulo 51, no versículo de número 11, que diz a palavra de Deus: Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, me lembrou também da passagem a qual Davi, o rei Davi, ele desejou uma mulher que não era dele, a Batseba. E a tal ponto que através deste pecado entrou o castigo na família do rei Davi. Houve a consequência do pecado. Davi, quando aconteceu isso, houve um arrependimento tremendo, a tal ponto que ele escreve este salmo dizendo: Não lances fora da tua presença. Dizendo para Deus: Deus, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Por que Davi, ele rogou, ele implorou, ele se humilhou a Deus? Porque ele sabia que do que vale ele ser rei, ou ele ter poder, ou ter domínio sobre pessoas e coisas, se ele não seria mais direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O que levou a Davi a ser rei até o trono, o que fez Davi vencer gigantes e batalhas, foi a presença de Deus. Então Davi, de uma maneira como ele sabia conquistar o coração de Deus, ele se arrependeu, pediu perdão, suplicou, se humilhou. E Deus perdoou ele, mas o castigo veio à sua casa. Houve consequências do pecado. O pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. A Bíblia diz que em Gênesis, no início de todas as coisas, quando Deus coloca o homem no jardim do Éden e forma a mulher, Deus, ele dá instruções ao homem para não tocar no fruto de uma árvore, no conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que Deus, ele tinha por vontade de descer e conversar com Adão e conversar com Eva, como amigo, com uma intimidade profunda. Mas certa vez Deus desceu e faz uma pergunta para Adão e Eva, dizendo para Adão: Adão, onde estás? Adão, ele escuta e diz assim: ouvi a tua voz e temi. E quando Deus, ele faz essa pergunta, ele não faz porque não sabia onde Adão estava. Ele faz essa pergunta porque ele não tinha mais sentido Adão como sentia antes, o mesmo espírito, porque o pecado fez separação naquele momento. O interessante de tudo isso, tanto Adão como Davi, Deus escolheu eles, Deus formou Adão, Deus escolhe Davi como segundo coração de Deus, mas eles eram seres humanos, falhos, pecadores, imperfeitos, mas porém com Deus perfeito sobre a vida deles. Por isso que é tão bom eu e você conhecer a Deus, conhecer e tentar andar pela direção do Espírito Santo. Às vezes eu e você usamos desculpas, usamos algumas explicações para com Deus,
para dizer ou tentar esconder as nossas falhas e imperfeição. Usamos inúmeras coisas, mas Deus, Ele nos conhece, Ele nos fez. Mas a maior preocupação que nós temos que ter é quando nós falhamos e erramos, quando nós pecamos, porque nós somos pecadores, e pecadores arrependidos. Quando acontecer essas coisas, nós temos que ter uma das maiores preocupações: recuperar a presença de Deus em nossas vidas. Não deixar o Espírito Santo sair de nós, se afastar de nós. Por que eu digo isso? Porque Jesus fala certa vez nos Evangelhos dizendo assim: sem mim nada podeis fazer. A minha e a sua vida, ela tem que ser centrada em Jesus. Não centrada numa religião, não centrada em dogmas feitos por homens ou tradições humanas, mas centrado na palavra santa de Deus. Davi, ele conhecia Deus, porque Deus andava com Davi e Davi andava com Deus. A tal ponto que Davi, no versículo 11, ele fala: não me lances fora da tua presença. Ele sabia que o pecado que ele fez era tão grande que sabia que a presença de Deus iria se apartar dele. Ele sabia que a presença e o Espírito Santo de Deus não ia estar mais com ele. Aí você fica imaginando um homem segundo o coração de Deus. Para aí você entender, não existe super crente, super cristão, não existe. Existe sim homens e mulheres, seres humanos, criados por Deus. E quando aceitamos Jesus, somos chamados filhos de Deus, mas cheio de defeitos, falhas, erros, pecados, mas um Deus perfeito que a cada momento quer nos capacitar. A cada momento quer nos ensinar através dos nossos erros, que mesmo nós errando e falhando, Ele está de braços abertos no momento para nos perdoar. E é por isso que é interessante nós falar, que nem Davi falou no versículo 10 também: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nós temos que pedir isso para Deus todos os dias: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, íntegro. Nós temos que pedir para Deus todos os momentos, todos os dias. Não podemos simplesmente viver com Deus somente em dias de cultos, de encontros, ou somente em devocionais. Não podemos viver ou ser conduzido pelo Espírito Santo somente quando nós estamos com a Bíblia nas mãos ou estamos fazendo o Evangelho, o evangelismo. Não. Aqui eu vejo um homem suplicando, dizendo: eu errei, eu falhei, mas eu preciso que a tua presença não se afaste de mim. E quando a presença não se afasta, a presença cria um coração puro e também renova o espírito. Quando a presença de Deus está em nossas vidas, tenha toda certeza. Não tem ouro, não tem prata, não tem cargo eclesiástico, não tem cargo dentro da sociedade ou talvez no ambiente de trabalho que possa superar a presença de Deus. É por isso que Davi, e eu creio que esta conversa com Deus que ele fez no Salmo 51, foi ele se humilhando, dizendo: Pai, eu pequei, eu errei, eu falhei, mas eu sei que o Senhor é misericordioso e o Senhor tem poder de me perdoar. Deus, ele tem poder de nos perdoar.
Mas Ele quer que eu e você aprendamos com Davi, e em especial com nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu desejos, vontades, sofreu emoções, sofreu sofrimentos, mas Ele não desistiu, não parou, não retrocedeu, e sempre buscando ao Pai em oração, falando da palavra. É o que vai nos sustentar, o que vai nos livrar muitas das vezes do laço do passarinheiro. É nós ter a intimidade com o Senhor através da oração e através da sua palavra. Então você que está me vendo neste momento, em vez de ficar se culpando de coisas que você fez talvez nesse dia ou nessa semana, pede para o Senhor: Senhor, cria em mim um coração novo. Senhor, não se afaste a tua presença de mim e não retire o teu Espírito Santo de mim. Peça isso. Quando você adentrar em uma oração com o Senhor, entra com uma entrega, com uma humildade. Pare de entrar pedindo: Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito. Tudo isso que você vai pedir, tudo isso que você quer, o Senhor sabe. Mas Ele quer saber verdadeiramente se o seu coração está em Deus ou nas coisas que Deus vai te dar, ou pode te dar. Entra dizendo: Senhor, eu estou aqui, e nesse dia eu falhei, eu errei. Nesse dia, Senhor, eu precisava melhorar muito e eu te decepcionei. E decepcionei pessoas que estão ao meu redor. Mas eu estou aqui para te pedir perdão e também para o Senhor me dar força para pedir perdão para as pessoas que eu magoei. Mas eu preciso, para mim fazer isso, que o Senhor não afaste a tua presença de mim e deixe o seu Espírito Santo me guiar, porque eu não sei falar como eu tenho que falar, mas eu preciso que o teu Espírito fale por mim através da minha boca. Quando você faz essa oração, essa conversa com o Eterno, tenha toda a certeza, Ele vai mover céus e terra ao seu favor. Ele vai ver lá no céu, olhando para a terra, o coração contrito, o coração arrependido. É por isso que João Batista ele vem no Novo Testamento, no deserto, dizendo: arrependei-vos. E é por isso que Jesus também faz a mesma pregação de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E você faz parte disso. O que vai tirar eu e você do reino dos céus é o nosso pecado. É nossas falhas e os nossos erros quando nós não confessamos ao Senhor. Quando nós confessamos verdadeiramente com o coração arrependido, nós alcançamos misericórdia de Deus. Então, Deus não quer que ninguém seja vitimista. Deus quer que nós sejamos pessoas arrependidos na presença dEle. Que Deus possa abençoar esse domingo maravilhoso que está se chegando e que você possa entender. Davi ele pecou. Davi ele errou. Houve consequências do pecado de Davi. Mas o que ele não queria era que a presença de Deus se afastasse da vida dele. O que ele não queria é que o Espírito Santo não mais direcionasse a vida dele. Da mesma forma, eu e você, por mais que tentamos levar uma vida correta, ou por mais que aos nossos olhos tentamos ser pessoas justas, nós falhamos, nós erramos, nós somos imperfeitos. Mas existe um Deus que ainda dá credibilidade a nós quando nós sabemos chegarmos na presença dele com humildade e dizer: Pai, me perdoa, porque eu falhei e eu pequei, mas eu necessito da tua presença. Um grande abraço do pastor José Biratã, que Deus abençoe muito, muito o seu domingo e tenha toda a certeza, o Deus que perdoou Davi, o Deus que perdoou Adão e Eva, é o mesmo Deus que te perdoa e me perdoa. Amém?